Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Geraldo, meu coordenador de TCC. Eu vou passar aqui algumas noções de como eu trabalhei com os meus alunos na orientação do TCC. Se tiver alguma coisa que seja fora do manual, do TCC, senhor, por favor, faça aí as devidas correções. Então, o primeiro passo importante foi saber com bastante segurança quais seriam as diretrizes. E essas diretrizes nasceram, então, esse pequeno manual ou guia nasceu de uma reunião com diversos professores das diversas áreas dos cursos da Fac Unicampus para construirmos esse documento. Então, construído o documento, nós passamos para o senhor verificou e aí nós compartilhamos esse material. Evidente que, como ocorreu uma mudança, alguns ajustes foram feitos, mas sem nenhum prejuízo. O primeiro passo, então, foi seguir esse guia, esse manual. O segundo passo, então, foi verificar a situação dos alunos, né, se eles estavam aptos a cursarem o TCC, e essa resposta veio para nós a partir da secretaria, a partir da coordenação e a partir da planilha que o senhor nos enviou. Muito bem. Feito isso, começaram as orientações, nós sentamos com os nossos potenciais orientandos e conversamos com eles, passamos esse manual. A partir daí, nós fizemos uma espécie de acordo, né? Um compromisso, onde nós teríamos uma escala semanal, onde nos encontraríamos, e eles teriam, então, as tarefas a serem cumpridas. Fizemos, pessoalmente, com cada aluno, um cronograma, que também seria o mesmo cronograma de todos, e esse cronograma feito de trás para frente. Imaginamos a data que seria a apresentação, né? No caso, o semestre passado foi em dezembro, então, de apresentação, para trás, de envio para a banca, então, em novembro, significava que, então, em outubro, o trabalho deveria estar pronto, né, para só em novembro preparar a apresentação. Então, se em outubro o trabalho estaria pronto, então nesse mês de outubro se faria referências, considerações finais, parte da discussão. Então, levando-se isso em consideração, em setembro nós já deveríamos ter uma coleta de dados com a metodologia bem delineada. Portanto, em agosto, definição do tema, introdução e início de confecção do trabalho. Muito bem. A questão é, as orientações ocorrem, claro, né, existe uma ficha, um formulário, que em todos os encontros, né, são marcadas as ações, e ao final de cada encontro, os alunos que eram em trio assinavam esse prontuário, esse documento, e isso foi muito importante para o controle das orientações. Muito bem. Agora, em relação à formatação e à entrega do trabalho. A princípio, o trabalho é entregue deste formato, né? Só lá nas últimas versões é que o aluno fará a capa, né? A folha de rosto, a capa, desculpa aí, a folha de rosto, e essa formatação toda, ela está disponível no formulário. Então, esse sumário, que é construído gradativamente, claro, né? Então, com introdução, um pouco de desenvolvimento, materiais e métodos, resultados e discussão, considerações finais, referências e anexos. É claro que o plano de negócio segue um outro sumário, e isso você vai falar com o seu orientador. Agradecimentos, dedicatórios são opcionais. Muito bem. Aqui, a entrega, é importante que durante a construção do trabalho, o aluno já vá colocando dentro da formatação. Isso facilita para a correção,
facilita para ele saber o que está faltando, o que precisa. Mas existem alguns pequenos detalhes de formatação que devem ser levados em consideração. Por exemplo, margem 3, 3, 2, 2, 3 superior e esquerda, 2 direita e inferior. O título centralizado, maiúsculo, número 14, fonte 14, o trabalho todo em Times New Roman ou Arial, né? Dos meus, nós acabamos padronizando todo para Times. Os nomes dos autores, né? Todos os autores do trabalho e do orientador. A nota de rodapé contendo quem são esses acadêmicos, de qual curso, qual o e-mail de cada um e um mini currículo do orientador. É claro que o resumo e abstract, eles serão feitos ao final do trabalho, mas a gente já pode passar mais ou menos a formatação. Entre linhas simples, fonte menor, fonte 10, um texto justificado, pode ser estruturado, né, com objetivo, método, resultado e conclusão, os descritores logo abaixo, né, e esse espaço entre linhas simples, justificado e sem parágrafo. Da mesma forma, abstract. Os títulos são à esquerda, numerados, e o início do parágrafo, nós usamos a BNT, 1,25, e esse texto é todo entre linhas 1,5, justificado. Vamos guardar os negritos apenas para títulos e subtítulos. A numeração da página é na margem superior direita, como a gente usa a BNT. Não há aquele clássico automático espaço maior entre um parágrafo e outro, ou seja, o texto é entre linhas 1,5, contínuo. É importante lembrar as citações recuadas, né, que forem necessárias, que são as citações diretas maiores do que 3 linhas, né? Elas precisam ter um recuo de 4 centímetros, espaço entre linhas simples. A BNT não diz qual fonte, só diz que precisa ser uma fonte menor. Então, a gente acaba utilizando a 10 justificado, tá? Lembrando sempre que o autor, a citação dos autores pode ser feita de diferentes maneiras, para evitar o plágio principalmente. Se o autor é citado no início, então você vai utilizar somente a primeira palavra maiúscula, como por exemplo, segundo Costa et al. Lembre-se, palavras em outros idiomas são colocadas em itálico. Costa et al. E o ano entre parênteses. Como aqui não é uma citação na íntegra, não precisa colocar aspas, né? Ou quando você faz uma citação de um autor e esse autor vai no final da citação, como por exemplo aqui, Magrini, Monesota Santos, 2014. Nesse caso, os autores, os sobrenomes dos autores são colocados todas as letras maiúsculas, ok? E assim sucessivamente, material e método, metodologia, certo? É importante descrever uma metodologia bem detalhada, porque isso caracteriza o trabalho científico, ou seja, qualquer outra pessoa que seguir os mesmos passos chegará aos mesmos resultados, né? E muita atenção em relação aos quadros, eles devem ser numerados, quadro 1, quadro 2, quadro 3, tabelas, etc. É importante que você siga o modelo de tabela da ABNT, e lá tem alguns exemplos de tabelas do IBGE. Muito bem. Então, resultados. Observem que esses artigos científicos, eles têm mais do que 15 páginas, né? Feitas as considerações finais, vamos às referências. Aliás, lembre-se que dentro das considerações finais, você precisa ter as conclusões, ok? Em relação às referências, nós seguimos aqui o modelo ABNT. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que não dá para fazer referência de cabeça. Você precisa seguir um modelo, né? Seja referência de livro, que é uma das mais simples, né? O Watley, autor, título, local, editora e ano, né? Edição, se for a partir da primeira.
as referências de revistas, né? Lembre-se que no livro você destaca o título, já na revista você destaca o nome da revista. Tem Vzinho de volume, N de número, né? P de página, mês, ano, não é VOL, né? É importante colocar o DOI, né? O documento de origem. O site, né? Disponível em acesso em, de onde você retirou, se foi da internet, né? No modelo ABNT, material do Ministério da Saúde, o autor é Brasil. E assim sucessivamente. Caso você use anexos, é importante que você numere esses anexos, tá? E a quantidade de anexos não pode ultrapassar a quantidade de páginas do trabalho. Claro, né? A seguir, na entrega final, você vai receber um modelo de termo de compromisso e de originalidade, onde será esse termo de compromisso, significa que você não tem plágio no seu trabalho. Por isso é muito importante. Existem alguns locais na internet que você pode, alguns aplicativos você pode baixar também, tipo o CopySpider ou até Plagium, que podem te ajudar, né? E isso precisa ser assinado, reconhecido em cartório. Termo de compromisso de originalidade do autor 1, do autor 2, do autor 3. Cada um vai e faz o seu, né? Uma declaração de que foi feita uma revisão gramatical por um profissional, de preferência, claro, um professor de língua portuguesa. Tá? Assinado direitinho, reconhecido em cartório. Aqui colocou até a cópia do diploma. E o currículo, né? O currículo desse professor de línguas. Bom, no dia da apresentação, então, trabalho pronto, lindo, maravilhoso. No dia da apresentação, se prepare com bastante antecedência. Treine em casa, no espelho, para os familiares, né? Para que você tenha uma boa apresentação no dia. É importante que você se prepare fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Fisicamente, é importante que você, claro, esteja bem nutrido, né, sob higiene, etc. Mas a impressão que se passa durante a apresentação de um trabalho é muito importante, né? Então, se arrume, né? Arrume o cabelo. As meninas façam uma maquiagem leve, mas desde que não seja muito exagerada, né? Evitem adereços tribais que venham a chamar mais, ou pulseiras que venham a chamar mais a atenção para o seu corpo do que para a sua inteligência, para o seu trabalho. A postura na hora de apresentar o trabalho, eu falo para os meus alunos que é mais ou menos como a moça do tempo, né? A Maju. Ela fica de lado e vai apresentando, sol aqui, chuva ali, né? Você não pode ler os slides ou ler o banner. As pessoas já são alfabetizadas, elas já sabem ler, então você não precisa ler para elas. Ler slides ou ler um parágrafo inteiro. Isso é uma ofensa a quem está assistindo e, no caso, isso vai ser 10 minutos apenas, ou 15, 10 a 15 minutos. É diferente de uma aula onde o professor detalha cada linha, cada aspecto importante daquele conteúdo, daquele conceito, né? A postura no momento da apresentação. Em relação ao vestuário, meninas, com os meninos a gente não costuma ter problemas, eu até recomendo que vá de terno e gravata, ou então um jaleco decente. Evitem decotes, transparências ou blusas sem mangas para que você não se exponha, né? Evite barriga de fora, ou então uma calça muito apertada partindo na frente, né? Evite, enfim, saia curta, evite. Vá discreta, né? Mas bem arrumada. Um taillé, um Spencer, uma camisa boa, com uma calça, né? Que não seja jeans, porque jeans você já usa todos os dias, então que esse dia seja um dia diferente. Em relação à postura das mãos, evite coçar parte do corpo, evite fazer tic-tac, né, com uma caneta. Se segurar um lápis ou uma caneta, que seja uma caneta discreta, isso às vezes até ajuda na apresentação. As mãos, na altura do estômago, podem te ajudar, né?
que você gesticula. Não abrir demais os braços, você gesticula. Não colocar as mãos para trás ou no bolso, né? Não fique andando para lá e para cá. Então, porque olha, o nosso tema é muito importante, porque então vai fazer as pessoas dormirem, né? E apresente discretamente. Afinal, é o seu trabalho. Não precisa nervosismo. Aliás, nervoso não sai fumaça. Então ninguém vai saber que você está nervoso ou nervosa. Evite tomar qualquer medicamento antes. E tenha o cuidado de citar os autores no momento da sua apresentação. Afinal, na maior parte do trabalho, você se embasa em autores. Como diz Isaac Newton, você sobe em ombros de gigantes para mostrar aquilo que você encontrou. Faça a apresentação, apresente-se, cumprimente a banca, né? Comece apresentando o trabalho, o tema, quem são os integrantes, quem é o orientador, o título, a forma como você fala o título é muito importante, porque vai atrair a atenção das pessoas. Outro processo importante é que você saiba introduzir o seu trabalho. Você pode sim falar porque você se interessou pelo tema, o interesse em pesquisar o tema tal surgiu ao se observar no cotidiano, a dificuldade, sim, claro, né? A partir daí, fundamente, traga autores que também se preocuparam com esse seu tema. Traga problemática, dados mundiais, nacionais, de outras pessoas também que se preocuparam, né? Faça a relevância justificativa, deixe bem claros os objetivos, detalhe o método como se você estivesse contando uma história. E, por fim, os seus resultados, com alegria, né? Considerações finais, referências, somente as citadas nos slides ou no banner, e agradeça a todos. Um abraço e muito sucesso para você nessa nova etapa, que para você é o final, mas que para nós é só o começo de uma nova jornada. Um abraço a todos, obrigada!